Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. A partir do verso 34. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34. E o que nós vamos falar hoje tem muito a ver com a história deste hino que nós cantamos. Nós cantamos aqui: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus meu Senhor. Talvez muitos aqui não saibam a história desse hino, mas o autor deste hino, ele tinha sua família, sua esposa e seus vários filhos, voltando de uma viagem de navio, e o navio naufragou e ele perdeu a sua esposa e todos os seus filhos. E este homem, então, a reação que ele teve foi pedir para que um barqueiro o levasse mais ou menos no lugar onde o navio havia afundado, onde os seus familiares tinham sido mortos. E ele, naquele lugar, com muito choro, mas também com muita renúncia no coração, ele compôs esse hino. E nós podemos perceber que isso só pode acontecer pela graça de Deus. Isto só pode acontecer quando nós estamos, de fato, unidos ao Senhor. Porque nós cantamos o hino, mas não conhecemos a história. A história desse hino traz tragédia, a perda de familiares. Mas o resultado de tudo isso é exatamente a glória de Cristo Jesus, que concedeu graça ao autor. Vamos ler Marcos, do capítulo 8, verso 34 até o verso 38, diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Irmãos, domingo passado, nós fizemos a leitura de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27. E os irmãos se lembram que ali eu afirmei que o Evangelho ele está dividido em duas partes. A primeira parte mostra o Senhor Jesus subindo até a região norte, e a segunda parte do Evangelho mostra o Senhor Jesus descendo, e o caminho que ele começa ali é o caminho da cruz. Então nós precisamos olhar para o que vai acontecer a partir do capítulo 8, verso 27. Precisamos entender ali o retorno do Senhor a Jerusalém e o caminho da cruz. Então Jesus está descendo ali aquela região para a cruz do Calvário. Nesse sentido, nós vamos entender porque nós encontramos aqui no Evangelho de Marcos uma narrativa fiel, onde Jesus, em primeiro lugar, ele diz quem ele é. E nós vimos isso semana passada. Do verso 27 ao verso 30, nós vimos a confissão de Pedro, quando ele, inspirado por Deus Pai, ele reconhece a Cristo como Senhor, reconhece que Jesus é o Cristo, aquele que é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Depois vemos o próprio Senhor Jesus falando da sua obra, dizendo que ele seria rejeitado, que ele seria exposto ao sofrimento. E aí então o mesmo Pedro que reconhecera Cristo, ele também vai dizer que Jesus deveria ter pena dele mesmo, dizendo: não, tem pena de ti. Isso
de jeito nenhum vai acontecer contigo. E aí o Senhor Jesus, diante dessa afirmação de autocomiseração, claro que nesse caso não é autocomiseração, mas comiseração por Cristo, dizendo que ele não merecia sofrer, dizendo que ele não merecia passar por aquilo, que ele de fato deveria fugir dessa situação, é quando nós encontramos uma palavra bem pouco amorosa do Senhor Jesus, quando ele diz, pouco amorosa no sentido de uma palavra branda, uma palavra mansa, mas uma palavra firme, no verso 33, quando ele fita os olhos dos discípulos e repreende a Pedro na frente de todos, dizendo, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Logo em seguida a esse evento, quando o Senhor Jesus mostra que essa visão de autocomiseração, de se fazer de vítima e dizer, é tão chato, eu não quero sofrer, o reino de Deus tem que ser para minha alegria, eu quero ficar assim sempre alegre e tal, etc, etc. Não confundir isso com o contentamento do Espírito Santo, não é isso que eu estou dizendo, o contentamento do Espírito Santo devemos ter, mas se fazer de vítimas, eu não mereço sofrer, eu não mereço estar nessa situação, etc. Com respeito ao reino de Deus, nós vamos encontrar então uma posição firme do Senhor. Então logo em seguida a isto, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus convoca as multidões. Então ele diz isso, ele repreende a Pedro de forma muito dura, muito ostensiva, porque de fato o que Pedro estava ali fazendo era como hoje nós temos a expressão, o mimimi pessoal, né? Lançando a Cristo. E Cristo então, de forma muito firme, ele combate esta postura de Pedro, e ele então convoca a multidão, e agora Cristo vai falar o perfil do verdadeiro discípulo. Por isso o texto é magnífico. Porque Jesus é reconhecido como o Cristo, e aí Cristo diz, bom, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu que te revelou. Depois ele fala do sofrimento, ele fala da cruz, ele fala do Calvário, obviamente culminando com a ressurreição. Aí Pedro, com a autocomiseração e comiseração por eles, não, Senhor, tem pena de ti mesmo, não é isso não, fuja disso. Cristo então dá uma repreensão muito firme, muito severa, que certamente envergonhou e muito a Pedro entre os seus pares. Certamente Pedro não se sentiu ali motivado, não disse assim, nossa, que maravilha que Jesus está dizendo que as minhas palavras foram palavras de Satanás. Certamente ele ficou constrangido, certamente ele ficou envergonhado, mas nesse sentido nós percebemos que o Evangelho e Cristo são superiores a qualquer ser humano. Nós não podemos de forma nenhuma relativizar o Evangelho e o Cristo sublime por conta de pessoas, porque elas não estão bem, porque elas não se sentem muito confortáveis, porque elas acham que não podemos fazer isso, e é exatamente o que Cristo nos ensina. Em seguida, Cristo vai mostrar quem é seu discípulo. Então, não vamos perder o fio da meada. Reconhece que Jesus é o Cristo, foi o Pai que te revelou. Cristo fala do seu sofrimento, que o Evangelho demanda sofrimento sobre ele. Pedro o repreende, ele diz, arreda de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Em seguida, Cristo vai dizer, agora, diante deste quadro, eu vou mostrar quem é o meu discípulo. E aí o texto, então, ele vai demonstrar as características do discípulo de Cristo. E é interessante que, nesse sentido, nós podemos perceber que Jesus, quando fala do seu discípulo, ele não fala sobre características externas dele, de Jesus, mas ele fala dele mesmo. Eu vou explicar isso para os irmãos, para que os irmãos entendam. Todos os líderes religiosos que nós temos hoje no mundo, famosos, das mais variadas religiões, quando eles estavam com os seus discípulos, eles diziam, olha, há uma regra a seguir, há uma religião a se olhar, há um caminho a se perseguir. Esses líderes religiosos, eles apontavam para o caminho.
Os profetas do Velho Testamento eram assim, os líderes religiosos em Jerusalém eram assim, os líderes de outras religiões, como as religiões africanas, orientais, as mais diversas religiões, elas são assim. Mas é interessante perceber que somente Jesus é o único a dizer aos seus discípulos que eles deveriam segui-lo, deveriam ser como ele é. E isso, irmãos, é uma demonstração clara, o Evangelho nos mostra que de fato Jesus é Deus. Jesus não diz assim, olha, eu trouxe um caminho, uma mensagem dos profetas, eu estou dando continuidade ao que os profetas disseram. Não, Jesus não diz isso. Jesus diz, eu sou o cumprimento daquilo que os profetas disseram, sou eu. Não é uma religião. Não é uma coisa fora de mim, mas sou eu. E o Evangelho testifica acerca de mim. É isso que ele está dizendo. Então, quando o Senhor Jesus fala do discípulo, ele está demonstrando claramente que ele é o Evangelho, ele é a salvação, ele é o modelo. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala com os seus discípulos, fala dos seguidores de Cristo, ele fala assim, sede meus imitadores. Aí você poderia pensar, opa, como eu sou de Cristo. Ufa, é isso mesmo, porque é Cristo. Não é Paulo, não sou eu, nem você. Nós podemos, no discipulado, talvez o discípulo recém-convertido, dizer assim, olha, como é ser crente? Você pode dizer, olha para a minha vida e veja como eu imito a Cristo. Foi isso que Paulo disse. Então, aqui nós percebemos claramente que o cristianismo, o Evangelho, ele é diferente. A nossa religião, que é Cristo e o Evangelho, é diferente das demais religiões, porque nas religiões você tem os líderes que apontam para as leis, apontam para a mensagem. Cristo é a mensagem, Cristo é o Evangelho, ele é o modelo. Se nós queremos seguir a Cristo, nós devemos imitá-lo. O fato de seguir a Cristo já é uma expressão especial. Vejam como Cristo inicia dizendo, ele diz claramente, se alguém quer vir após mim. E é interessante pensar duas coisas aqui ainda. Primeiro, o Senhor Jesus ele não fala isso só para os seus 12, mas ele chama a multidão. Depois de repreender a Pedro, ele chama a multidão, e aí então ele traz essa palavra sobre o que é o discípulo de Cristo. E também há um outro aspecto importante, ele diz, se alguém quer vir após mim. Marcos não nos mostra isso, mas os outros evangelistas, eles vão fazer aqui uma conexão, no mínimo interessante, porque quando o Senhor Jesus repreende a Satanás, a palavra que Jesus traz ali não está em Marcos, mas nos demais evangelhos, é para trás de mim, Satanás, para trás. Mostrando que Cristo, ele tem a primazia, ele é o primeiro, ele é aquele que deve estar em seguida. Então, mesmo os inimigos, mesmo Satanás, mesmo os demônios devem estar atrás de Cristo. Da mesma maneira, o Senhor Jesus usa a expressão, se alguém quer vir após mim, não do lado, não na frente, não em cima, mas atrás. É claro, irmãos, que aqui o Senhor Jesus não está associando os seus discípulos a Satanás, não é isso. O que nós encontramos aqui é o fato de que Cristo, diante de seus discípulos, diante de seus seguidores, diante de seus inimigos, diante de Satanás, diante dos demônios, diante de qualquer ser no universo, ele deve estar à frente. E quando nós pensamos isto, nós estamos falando de alguém cujos passos são os passos do seu Senhor. Ele está à frente, ele me conduz, ele faz com que eu ande por caminho seguro, porque eu estou seguindo ao Mestre. Tudo que ele faz, tudo que ele pensa, para onde ele vai, eu
imitarei, eu estarei após ele. E aqui já vem uma lição extremamente importante com relação ao nosso discipulado, a sermos discípulos de Cristo. É porque há muitas pessoas que olham para o Evangelho como uma referência para o seu bem-estar. Isso é uma coisa interessante. Nós vamos perceber que, claro, que nem todas as grandes igrejas, mega igrejas com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, é claro que nem todas estão dentro dessa característica. Há grandes igrejas com muitos membros que são igrejas fiéis, com pastores fiéis, líderes fiéis, é claro que há, mas na maioria das vezes nós vamos perceber que as igrejas mais cheias, mais lotadas, que atraem muitas pessoas, são igrejas que relativizam o Evangelho. Elas vão dizer o seguinte: o que eu tenho para te oferecer é para o teu prazer. As programações da nossa igreja são as melhores que existem. Venha, porque nós temos uma programação maravilhosa, nós temos uma estrutura muito interessante. Você vai ver como você vai se sentir bem no nosso meio. Claro, irmãos, é óbvio que eu também não estou dizendo que as igrejas devem ser frias, calculistas, que devem só imprimir sobre pessoas tristeza, etc. Não, claro que não. As igrejas precisam ter suas programações, precisam promover a unidade, a comunhão dos irmãos. Claro, quem me conhece mais de perto sabe como eu penso acerca destas coisas. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que seguir a Cristo não é para ir a um lugar onde eu vou me sentir bem, eu vou me sentir jóia, eu vou me sentir tranquilo. Porque uma igreja onde o crente vai e ele só se sente bem, ele só se sente tranquilo, ele só se sente realizado, tem alguma coisa errada aí. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. E nós precisamos tratar o nosso pecado. E quem trata o nosso pecado é Cristo por meio do Evangelho. Por isso ele diz claramente: se alguém quer vir após mim. E aí então o Senhor fala sobre 3 características desse discípulo. Esse discípulo que quer vir atrás de Jesus, não à frente dele, nem ao lado, mas atrás dele, seguindo e obedecendo. E a primeira característica que nós encontramos está no verso 34, quando nós vamos encontrar aqui o discípulo e a cruz. No verso 34 diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, existia um filósofo muito famoso, que viveu inclusive muito antes do Senhor Jesus, chamado Sócrates. E Sócrates dizia que para que você possa ter sentido nessa terra, você precisa se conhecer. Você precisa conhecer-se a si mesmo. Então ele diz assim: olhe para dentro de você, conheça quem você é, e aí você encontrará a verdade. Um outro filósofo que veio depois de Sócrates, e sobretudo mais ou menos na época do Senhor Jesus, Epicuro, ele vai dizer outra coisa. Ele vai dizer assim: para que você possa se reconhecer como pessoa, para que você possa se reconhecer como ser humano, você precisa comer, você precisa beber muito, porque amanhã você morrerá. Então aproveite a vida. Então é interessante porque Sócrates, quando ele diz conhece-te a ti mesmo, ele diz assim: olha, a verdade está dentro de você mesmo, está dentro do seu coração. Olhe para os seus desejos, olha para o que você quer, para o que você gosta, e é lá você encontrará a verdade. Epicuro dizia: não apenas isto, mas aproveite para se divertir. Você deve viver nessa vida apenas para buscar uma carreira, ter muito dinheiro, aproveitar a vida, porque lembre-se, você um dia vai morrer. Irmãos, é impressionante como nós encontramos estas práticas dentro da igreja de Cristo. Pessoas que olham para si mesmo para estabelecer a verdade, quando elas querem definir o que é igreja, por exemplo, é o que elas pensam acerca disto.
É o que elas imaginam acerca dessas coisas. Qual é a igreja ideal para você? Ouça as respostas. E você vai ver muita gente dizendo: a igreja ideal é aquela que tem uma programação fantástica com as crianças. Não que a igreja não tenha que ter, ela deve ter. Mas isso não é prioridade. A igreja boa é aquela que tem uma programação fantástica com os jovens. Não significa que a igreja não deva ter, ela tem que ter, mas isso também não é prioridade. A igreja bacana é aquela que, quando a gente cultua, todo mundo pula, todo mundo fica assim, né? Aquela coisa alegre, as pessoas pulam, dá vontade de gritar, dá vontade de pular. O que as pessoas têm a dizer acerca de Cristo olhando para o seu coração? Elas buscam o seu próprio prazer. Outras dizem: a igreja de Cristo ideal é aquela que não se mete na minha vida. Eu tenho uma carreira, eu tenho um trabalho, eu tenho uma diversão, ninguém se meta na minha vida. Esse negócio de pastor, presbítero, ficar aí perguntando, falando, ninguém se meta na minha vida. Interessante que nós encontramos essas duas posturas dentro da igreja, mas o que foi que Jesus falou acerca do discípulo? Jesus não disse: conhece-te a ti mesmo. Jesus não disse: aproveita a vida enquanto estás vivo. O que Jesus disse é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você acha que isso é bom? Você acha que isso é legal? Você acha que isso vai te fazer bem felizinho, bem alegrinho, né? Assim, na igreja, no reino de Deus? Você acha que você vai se sentir assim? Negar-se a si mesmo? Negar a sua natureza? Negar os seus desejos? E vejam que a expressão do Senhor aqui, quando Ele diz negue-se a si mesmo, isto é, nós devemos nos parecer com Ele, devemos ser como Ele é. Ou seja, a posição de quem nega-se a si mesmo não é a posição de quem está de pé e dizendo: ninguém se meta na minha vida e eu vou definir a igreja conforme eu acho que ela deva ser. Não, mas quem nega-se a si mesmo, se encurva, fica de joelhos, com o rosto em terra, dizendo: Cristo, tem misericórdia de mim, eu quero obedecer a tua vontade, eu quero ser um escravo da tua graça, eu quero ser escravo em tuas mãos. Negar-se a si mesmo é dizer: a minha vontade é a tua vontade, meu Senhor. E Cristo está no caminho da cruz. Ele disse isso quando Ele mesmo sabia e já havia revelado aos seus discípulos que o caminho a ser traçado agora, o caminho de volta, é o caminho da cruz. Interessante que todos esses verbos que nós encontramos aqui, eu me refiro obviamente ao original, quando disse: alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome, siga-me, são verbos que dão a ideia de uma ação completa. Não é uma ação em construção, não é uma ação que vai aprimorando ao longo dos anos, mas uma ação completa, uma decisão final. Eu quero, de fato, negar-me a mim mesmo e seguir a Cristo. Meu irmão, nós só podemos ser discípulos de Cristo se nos negarmos a nós mesmos. Senão, não somos discípulos de Cristo. Somos presbiterianos, somos reformados, somos evangélicos, somos qualquer coisa, menos discípulo de Cristo. E para que não ficasse nenhuma dúvida, Jesus traz aqui uma expressão que com certeza chocou e muito as pessoas que estavam ali ouvindo. Ele disse o seguinte: tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, para nós hoje, quando nós falamos de cruz,
nós estamos falando de um símbolo amado, estamos falando do símbolo que nós colocamos como símbolo da igreja cristã, mas quando o Senhor Jesus, ele fala de cruz aqui, as pessoas não tinham isto como um símbolo bonito, como um símbolo sagrado, como um símbolo interessante. Cruz aqui trazia alguns significados, cruz aqui, porque a morte de cruz era a morte mais humilhante, mais dolorosa, mais ignóbil, mais deplorável que existia. Morrer na cruz era pegar o patíbulo, ou a trave, ou aquela parte que fica na horizontal, colocar nas costas e carregar. Ele já era humilhado aí, e ia à base de chibatada. Ele chegava no lugar, então eles cravavam grandes cravos aqui na articulação da mão, aqui no pulso, nos pés, aqueles 2 ossinhos que nós temos na lateral, eles furavam com uma broca, puxava, metia um prego ali, e a pessoa ficava sentada num banco, que se chamava sedécula, esse banquinho. Quando ele sentava, por conta da pressão, porque os seus braços estavam pregados, ele não conseguia respirar, o seu pulmão murchava. E ele sentado ficava sem ar. E quando ele já não aguentava mais, ele precisava respirar, ele forçava os pregos dos pés e ficava em pé. Ele levantava nos pregos dos pés, aí ele respirava. Mas quando ele fazia isso, vinha uma dor das extremidades para o centro, uma cãibra, assim, uma cãibra que nós não podemos compreender. E quando essa dor era muito forte, ele sentava no banquinho, e aí não respirava. E ele ficava assim, semanas, porque eles alimentavam as pessoas na cruz. Eles davam pão, davam vinho, davam água, alimentando para que ele continuasse vivo e pudesse ser aquele espetáculo de horror, aquele espetáculo de extrema humilhação. E agora Cristo, porque Cristo não havia ainda morrido na cruz, Cristo diz assim para os seus discípulos: você quer ser meu discípulo? Claro, então pegue a sua cruz, suba ao monte e se deixe crucificar. Como assim? Nós sabemos que na pessoa de Cristo, porque essa cruz ela tem que ser vista na pessoa de Cristo. Cruz na pessoa de Cristo é instrumento de amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É o amor de Deus. Cruz na pessoa de Cristo significa dizer que eu devo amar ao meu Senhor a ponto de enfrentar uma cruz horrorosa. Cruz significa dizer que eu amo tanto ao meu Senhor, que eu tenho uma atitude de louco, de morrer daquela forma. Eu estou disposto a morrer daquela forma pelo meu Senhor, porque eu amo a Cristo. Porque o meu amor para com Cristo, ele não é superado por absolutamente nada. Ele não é superado nem pelo meu cônjuge, ele não é superado pelos meus filhos, ele não é superado pelos meus bens. O meu amor para com Cristo, ele está acima de tudo. Cruz, então, significa dizer que eu devo amar ao meu Senhor. Mas cruz, também na pessoa de Cristo, é instrumento de obediência. Cristo, quando ele vai para a cruz, ele está obedecendo ao Pai para morrer no lugar daqueles que foram escolhidos para a salvação. Então ele vai como um servo, ele vai como uma ovelha para o matadouro. Não se ouve nenhum falar dele que seja contrário, que seja rebelde. Então, cruz significa dizer que eu devo obedecer a Cristo ao extremo. Ao que ele diz na sua palavra. Não é obedecer a Cristo seletivamente. Eu obedeço a Cristo, mas não é bem assim. Não é assim. Obedecer a Cristo é obedecê-lo em toda integridade, é obedecer a sua palavra. Se o Senhor diz não, é não. Se o Senhor diz sim, é sim. Eu não vou relativizar, eu não vou dizer assim, não, é não, mas não é bem assim. Não, é sim, mas não é bem, não, é obedecer ao Senhor. E cruz é instrumento dessa obediência
profunda. Mas cruz na pessoa de Cristo, além de amor e obediência, também é humilhação. Vocês sabiam que os crucificados eram colocados na cruz sem roupa? Sabiam disso? Foi assim que o nosso Senhor morreu. Você já imaginou a vergonha? A vergonha que o meu Cristo e o seu Cristo, o nosso Cristo, passou. Tamanha foi a humilhação. É dessa forma que devemos nos humilhar diante de Cristo, diante do Senhor. Ele é a minha frente e Ele é o soberano sobre a minha vida. Não há lugar para soberba, não há lugar para orgulho. Não há lugar para mimimi, para reclamações, para murmurações, não há lugar para nada. Eu estou disposto a me humilhar pelo meu Cristo até morte de cruz. E a cruz na pessoa de Cristo, além do amor, da obediência e da humilhação, também é instrumento de morte. Estamos dispostos a morrer por Cristo. Sob qualquer circunstância, estamos dispostos a isso. A morrer por Ele. É interessante pensar que nós temos alguns irmãos ao redor do mundo que experimentam isto. Com Ele mesmo, seus filhos, cônjuge, eles experimentam isso. Interessante que hoje na nossa sala de catecúmenos, a minha esposa Sandra trouxe uma informação onde fala de países, Eritreia, se não me engano, é esse o nome, não é, do país, onde os crentes eles são colocados em contêiner, debaixo de um sol escaldante, e eles alimentam aos pouquinhos, porque eles querem que eles sobrevivam e sofram para exemplo dos demais. Irmãos, isso é seguir a Cristo. Isso é ser discípulo dele. É amá-lo acima de tudo, obedecê-lo acima de tudo, exaltá-lo ao extremo, nos humilhando diante dele, e estarmos dispostos a tudo, até a morte, por Ele. Por isso Ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A segunda característica que Jesus coloca aqui para o seu discípulo, além de negar-se a si mesmo, é o discípulo, poderíamos chamar esse tópico de o discípulo e a sua própria vida. Do verso 35 ao verso 37, ele diz assim, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Interessante porque nós vamos perceber que essas características elas estão interligadas. Jesus fala da cruz, nós já vimos as características da cruz, e agora Jesus fala sobre ganhar e perder a vida. Interessante que Jesus fala aqui sobre perda e ganho, percebem isso? É quase como uma linguagem comercial, é ganhar alguma coisa, perder alguma coisa. Então ele diz o seguinte, o discípulo de Cristo é aquele que estabelece o que é mais importante. E aí é nesse sentido que devemos perguntar, o que é mais importante para mim? Ganhar a vida ou perdê-la? Ganhar a Cristo ou perdê-lo? E aí então o Senhor Jesus, ele desenvolve a partir dessa perspectiva. E é claro, irmãos, que aqui perder a vida não significa apenas a perda física. Não é isso não, você morrer como muitos irmãos estão morrendo ao redor do mundo. Mas aqui também a perder a vida significa perder os privilégios que temos, que muitas vezes atrapalham a nossa vida com Cristo. Sabe o que pode atrapalhar a nossa vida com Cristo? A nossa carreira profissional.
A minha carreira profissional é maior do que Cristo. Ela pode me atrapalhar. O que pode atrapalhar? Simplesmente a busca do meu prazer, do meu conforto. Isso também pode se atrapalhar. Isso pode ser um ganho na minha vida e uma perda com relação ao Senhor Jesus. Então, aqui, ganhar e perder, de respeito aos meus, desde perder a própria vida física, como perder alguns privilégios, perder privilégios que eu tenho. Por exemplo, você é um profissional reconhecido na cidade, com uma brilhante carreira, e de repente descobre, de alguma maneira, que Deus está chamando você para que você largue tudo isto, vá para um seminário se preparar e depois vai trabalhar como missionário num país onde a miséria reina. Aí você vai colocar as duas coisas na sua frente. Você vai colocar a carreira, o conforto, o dinheiro e largar tudo isso para servir ao Senhor, engrandecer a Cristo num país pobre e miserável, onde eu certamente não terei uma carreira, não terei muito dinheiro. Ali, de fato, eu vou demonstrar com bastante contundência que eu estou servindo a Cristo. Claro que não estamos dizendo que pessoas não podem servir a Cristo no seu trabalho, e no avanço e no progresso do seu trabalho. Não é isso. A questão não é essa. A questão é o que é mais importante para mim. Porque por vezes nós procuramos aquilo que desonra a Cristo, mas que nos faz bem. Por exemplo, buscar a castidade antes do casamento, ou se entregar aos prazeres. Simplesmente abandonar aquilo que é tão precioso no reino, como o dia do Senhor e o culto, por causa do meu trabalho e da minha carreira. Claro que existem trabalhos que são lícitos no dia do Senhor. Trabalhos de misericórdia, como médicos, enfermeiros, policiais, claro que há. Eu me refiro àquele trabalho que não tem expressão nenhuma no reino de Deus. E eu simplesmente falto, eu não vou ao culto, o dia do Senhor para mim não tem valor nenhum. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou obviamente tendo um ganho, mas eu estou tendo uma perca. Isso aí é o que Jesus está dizendo. Por exemplo, eu posso declarar e viver como um escravo de Cristo, e ter o contentamento nisso, ou eu posso buscar simplesmente a minha satisfação pessoal, e isso não apenas na minha vida, mas até buscar igrejas que possam fazer isso, comunidades que possam fazer isso. Por exemplo, eu posso simplesmente escolher morrer para a glória de Cristo, ou simplesmente negá-lo, negar a Cristo e negar o Evangelho. Essa perspectiva, irmãos, de perda e ganho é muito séria. E Jesus está falando, os meus discípulos são aqueles que perdem a sua vida por minha causa. E é interessante porque o Senhor Jesus ele vai usar uma expressão que ele repete 2 vezes. Ele diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa, olha só que coisa interessante, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. E o Senhor Jesus não está falando de salvação como redenção pelos pecados, não é isso. O que Jesus está dizendo é que é mais precioso, é mais feliz, é mais interessante viver para Cristo e morrer para o mundo. Na verdade é isso que o Senhor está dizendo. E aí é interessante porque o Senhor vai fazer 2 perguntas que são desconcertantes. No verso 36, olha, preste atenção na pergunta que ele faz. Ele diz assim, que aproveita o homem, olha só, veja bem, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. No verso 37, veja que é perda e ganho, é quase como uma linguagem comercial. Verso 37 ele diz assim, que daria um homem em troca de sua alma. E aí eu me lembro, irmãos, daquilo que o Senhor Jesus fala lá em Lucas capítulo 12, do verso 16 ao verso 21,
E as Escrituras ali dizem o seguinte: e lhes proferiu Cristo uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Você tem uma excelente aposentadoria, você teve uma excelente carreira profissional, você teve uma excelente atitude no trabalho, tendo, portanto, se preparado para uma vida regalada. E aí ele diz: descansa, come, bebe e regala-te. Mas completa o Senhor Jesus dizendo: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para Deus. Irmãos, nós vivemos num mundo onde somos atacados no sentido de que busque o prazer, busque dinheiro, busque carreira, busque essas questões. Nós estamos vivendo hoje um período eleitoral. Veja a atitude da maioria dos candidatos, não todos, mas da maioria dos candidatos. Eles mentem, eles fazem de tudo, vendem até a alma para ganhar, porque quer poder, quer dinheiro, e de fato essa é a motivação. Esse é o mundo que nós vivemos. E aí depois tem crente que também, para ganhar dinheiro, vai lá e entra na folha do político sem trabalhar, mas ele tem um dinheirinho porque ele quer ganhar dinheiro, mas é crente, vem domingo, louva, canta, levanta a mão, faz tudo. Mas nós vivemos num mundo onde ele nos força a viver esse evangelho falso. Irmãos, uma coisa que é interessante, sabia que o diabo, ele não quer tirar ninguém da igreja? Sabia disso? O diabo não se importa se você frequenta ou não culto. O problema dele não é esse. Ele não quer tirar você da igreja. Ele quer tirar Cristo do seu coração. É isso que ele quer. Você pode frequentar a igreja, mas está tendo uma vida completamente distante do Senhor. E devemos estar atentos a isso. Talvez o que possa nos ensinar acerca de ganho e perda aqui, quando Jesus fala de ganhar e perder, seja a narrativa do jovem rico, quando se encontra com o Senhor Jesus. Ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus primeiro dá uma introdução: por que me chamas bom, quando só um é bom, Deus que está no céu, etc. E aí depois ele diz assim: não conhece os mandamentos? Cumpra os mandamentos. Aí aquele jovem disse assim: mas desde pequenininho que eu cumpro os mandamentos, eu os cumpro à risca. Eu estou cumprindo à risca os teus mandamentos. Aí Jesus falou: é mesmo? Aquele mandamento que diz assim, amar ao próximo como a si mesmo, você está cumprindo? Eu cumpro os meus mandamentos. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, uma coisa bem simples. Vai, vende tudo que você tem, deixa de ser rico para ser um pobre, por amor ao próximo, vem e segue-me. Perda e ganho. O que foi que aquele jovem escolheu? Ele escolheu a Cristo? Não. Ele escolheu a sua riqueza. Isso também não significa dizer que para ser santo, todas as pessoas que têm dinheiro têm que vender tudo, dar aos pobres e ir para a igreja. Não é isso. O problema não é externo, o problema é o coração. É por isso que nós temos muitos crentes que sofrem, que vivem angustiados, que vivem inquietos, que vivem com falta de paz, porque eles não olham para o ganho de Cristo, eles olham apenas para o ganho que eles querem com as coisas deste mundo. Em terceiro e último lugar, o Senhor Jesus nos mostra que o discípulo, além de olhar para o discípulo como aquele que nega-se a si mesmo, e o discípulo que olha para a sua vida e é inteligente quanto ao que deve perder e ao que deve ganhar, o Senhor Jesus fala agora sobre o discípulo e a vergonha, verso 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, veja só o contexto
onde está o crente, não é? É aquela geração que é adúltera e pecadora. Então, nós estamos inseridos aí nesse grupo, não participando dele, mas inseridos ali. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O que isso significa? Irmãos, para nós entendermos o que significa envergonhar-se, basta nós vermos, por exemplo, o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, quando ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E lá em 2 Timóteo, o velho Paulo, instruindo o jovem pastor, ele fala em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, olha só a linguagem de Paulo: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Envergonhar-se do Evangelho é quando nós temos uma vida onde o mundo vai olhar e dizer: você tem tanto potencial, mas você é um fracassado. Você tem tanto potencial, mas você é um louco. Você deixa a sua carreira, você deixa o seu trabalho, ganhar dinheiro, para largar tudo isso por causa de Cristo. Quem aqui está disposto a largar tudo que tem e ser um missionário no continente africano? Eu não perguntei quem tem o chamado, é diferente, isso é outra coisa. Eu estou perguntando quem está disposto a fazer isso. É interessante porque o Senhor Jesus, ele fala da vergonha. E aí ele vai dizer isso diante, primeiro, como eu já afirmei, ele diz: vocês estão no meio de uma geração adúltera e pecadora. Então o que ele vai dizer é o seguinte, aquilo que Paulo diz: quanto mais eu busco ter vida piedosa, mais eu serei perseguido. Quanto menos você se tornar piedoso, santo e puro diante do Senhor, menos perseguido você será. Quanto mais você buscar a piedade do Senhor, a santificação, meu irmão, minha irmã, saiba disso, você será perseguido nesse mundo. É por isso que Jesus fala em meio a uma geração adúltera e pecadora, que vai perseguir. E é interessante porque Cristo fala da vergonha com relação a Ele e da sua palavra. Eu me lembro quando fiz uma disciplina na graduação, era uma disciplina de antropologia, e nós estávamos ali conversando e falando sobre práticas, etc, etc, e aí naquele momento eu falei, e cabia, eu não me lembro bem o que era o assunto, mas cabia o que eu disse, e eu disse assim: olha, eu casei com 27 anos e eu casei virgem. A minha esposa, ela foi a primeira mulher que eu conheci, e até hoje, à época eu disse, como também até hoje, hoje mesmo, mas à época eu disse, até hoje é a única mulher que eu conheço. Irmãos, eu fui massacrado em sala de aula. Massacrado. Eles me associaram a tudo que você possa imaginar com desdém. Eles: como é que é, rapaz? Você casou com quase 30 anos e virgem? Bom, tem alguma coisa errada aí. Isso não é normal. E a pressão foi tão... Olha só que situação. A pressão sobre mim foi tão forte que o professor interviu. O professor teve que intervir. Porque, obviamente, eu não ia ficar batendo boca. Eles falavam, eu fiquei calado. Eu disse: bom, Senhor, não estou nem aí pelo que eles disseram. Mas o professor se incomodou e ele falou. Por quê?
Porque eu estava no meio de uma geração adúltera e pecadora. E eu sei que afirmar a honra de Cristo traz perseguição. Você está no seu trabalho, você secretaria alguém, toca o telefone, é fulano. Psh, fala que eu não estou. O que você faria num lugar desse? Você mentiria? Ou você diria, sinto muito, olha, ele está bem aqui na minha frente. Se eu desejo falar com ele, quer marcar. Nós faríamos isso? Ou teríamos vergonha de Cristo? De sermos verdadeiros? De sermos honestos? Agora, é interessante porque o Senhor Jesus ele faz uma associação aqui bastante dura. Ele diz assim, verso 38, porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, aí vem uma sentença muito triste. Ele diz assim, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Quando? Quando o Filho do Homem, o Cristo poderoso, se envergonhará dele? Quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus está dizendo, não é agora. Agora eu estou indo para a cruz. Agora é o momento da humilhação. Mas quando eu vier na minha segunda vinda, com todo poder e glória, eu vou desprezar. Essa é a expressão para vergonha. Eu vou me envergonhar. Eu terei a mesma atitude para com aqueles que se envergonharam de mim. Isto é uma sentença. E por que Cristo traz essa sentença? Porque Ele está dizendo simplesmente isso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, perca a sua vida, mas ganha por minha causa, e não deve se envergonhar. Esse é aquele que anda atrás de Jesus, Jesus na frente, e ele vai seguindo ao Senhor. Porque envergonhar-se significa não só fazer pouco caso, mas é desprezar ou ter temor de homens. É quando você está no seu local de trabalho, alguém fala uma coisa indevida, todos riem, você também ri, porque você não quer sofrer nenhum constrangimento. É quando você vai para uma reunião e você percebe que ali existe algum nível de corrupção, mas você você não fala, você não denuncia, porque você tem medo e você tem vergonha de, quem sabe, até perder o seu emprego. Sabe quem fez isso? Pedro. Pedro negou a Cristo para uma escrava, porque ela estava ali com outras pessoas e ele simplesmente negou a Cristo. Ele se envergonhou de Cristo. Mas é interessante porque Pedro, após negar pela última vez, ele se levanta e sai, e ele se depara frente a frente com Cristo, e Cristo lança o seu olhar sobre ele. O seu olhar de misericórdia e o seu olhar que dizia, que fizestes, Pedro? E as Escrituras dizem que Pedro passou aquela noite em claro, chorando aos pés do Senhor, arrependido do seu pecado, e por conta disso, ele foi restaurado quando Cristo perguntou 3 vezes, porque ele negou 3 vezes, então Cristo perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Quais seriam as aplicações desta mensagem? Elas são tão simples, irmãos. A primeira aplicação que nós poderíamos trazer aqui é que nós não podemos nunca colocar Cristo e a sua palavra em segundo plano. Cristo e a sua palavra e o seu evangelho não podem estar atrás da nossa família, atrás de nós mesmos, atrás do nosso trabalho, atrás das nossas intenções, atrás dos meus projetos, nada disso, tudo, minha família, eu mesmo, meu trabalho, as minhas pretensões para a vida, tudo deve estar atrás de Cristo. Ele tem primazia, Ele me guia, Ele me leva.
Eu sei que muitos aqui já escolheram a profissão porque fizeram universidade e estão trabalhando. À época, se você era crente, claro, quando você escolheu o trabalho, você disse: eu vou escolher esse trabalho porque é nele que eu terei condições de glorificar o meu Cristo. Ou você escolheu porque dá grana. O emprego que você escolheu, o concurso que você fez, você disse: eu vou fazer isto, porque eu tenho certeza que ali eu poderei glorificar ao meu Senhor, eu serei um discípulo de Cristo, um sal e luz ali naquele lugar. Ou você fez por causa disso? Nunca podemos colocar Cristo em segundo plano. O reino e a justiça de Deus devem estar em primeiro lugar. O resto, que é resto e deve continuar resto, é acréscimo, nunca o contrário. Você quer ver uma vida de derrota, uma vida de tristeza, de depressão, de um monte de doenças emocionais, físicas? Coloque o resto à frente do reino e da justiça de Deus. Faça isso. E vamos perceber um coração adoentado. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para esta fala de Cristo, se alguém quer vir após mim, e olhamos para nós mesmos, perguntamos: Senhor, como poderei eu ser um discípulo teu? E aí, irmãos, a resposta é muito simples. Em João capítulo 16, verso 33, o próprio Cristo diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu, o Cristo, o que está logo à sua frente, que está conduzindo a tua vida, venci o mundo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10, ele diz: então ele me disse, quando ele orou 3 vezes por uma estaca, um espinho na carne, ele queria se livrar daquilo, aquilo era muito doloroso. O que ele ouviu do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E por que Paulo podia afirmar, quando ele era fraco, ele era forte? Porque ele ouviu da boca de Cristo: a minha graça te basta. É por isso que Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 13, os irmãos então entendendo o que eu quero mostrar aqui. O que eu quero mostrar é que tudo isso só é possível pela graça do Senhor. Diz assim: alegrei-me sobremaneira, Paulo dizendo, no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então Paulo está dizendo assim: irmãos, eu estou aqui alegre sobremaneira, porque vocês enviaram um dinheirinho para mim, vocês tentaram isso outras vezes, e agora estão mandando, então eu estou muito alegre. Mas Paulo diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí Paulo diz uma das frases mais conhecidas no mundo evangélico, repitam comigo de cor: tudo. Irmãos, ser discípulo de Cristo é usufruir da graça do Senhor. Nós mesmos, nós não podemos, nem eu nem você,
Mas o Senhor Deus tem concedido da sua graça, tem concedido do seu amor, e Ele tem nos capacitado. Sabe o que é simples e maravilhoso em tudo isto? Para ser discípulo de Cristo, eu tenho que estar próximo a Ele. Para ter dificuldades em ser discípulo de Cristo, basta eu me afastar dele. É bem simples. Porque é Ele, com a sua graça, através do seu Espírito Santo, através da palavra, é que vai nos preservar, e Ele vai conceder a nós a graça de sermos piedosos. Irmãos, quanto mais próximo de Cristo, mais nojo do pecado eu tenho, mais desejo de ser santo o meu coração pulsa. Eu tenho o desejo profundo de ser um piedoso, de honrar a Deus e a Cristo, Deus Pai e a seu Filho Cristo por meio do Espírito Santo no meu trabalho, na escola e em casa, quando estou sozinho, quando estou na multidão. O meu desejo é só te glorificar, Senhor. Estou saindo de casa agora para o meu trabalho. Senhor, eu estou indo trabalhar para Ti. Eu não estou indo trabalhar para os meus patrões, estou trabalhando para Ti. Quando eu vou para a igreja, eu digo: Senhor, eu não estou indo para a igreja porque é uma obrigação pesada. Eu estou indo para a igreja porque o Senhor me convocou. E eu estou indo com alegria, e eu quero cantar com alegria, ouvir a Tua palavra, ó Deus, com atenção, e perceber a Tua presença no meio do Teu povo. Isso é graça de Deus. Você não pode, por suas próprias forças, ser esse discípulo. Você não pode negar-se a si mesmo, você não pode tomar a cruz, você não pode perder a sua vida. Você vai se envergonhar do Senhor. Com as nossas próprias forças não podemos, precisamos da graça de Deus, e Deus tem concedido graça por meio de seu Filho, meu irmão, para que você seja discípulo do Senhor Jesus. Basta que você esteja próximo a Ele. Basta que você diga: vai, meu Senhor, estou aqui bem próximo a Ti, sentindo o Teu cheiro, percebendo a Tua presença, estou indo logo após, meu Senhor. Vai, meu Senhor, e leva-me para lugares seguros. É a graça do Senhor. Não há nada que possa ser feito para além da graça do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos por Teu santo nome. E nós Te louvamos, ó Deus, pela Tua graça maravilhosa, que sem ela, ó Deus, jamais poderíamos ser discípulos de Cristo. Quando o Senhor nos alcança com a Sua graça e misericórdia, salvando-nos do inferno, tirando-nos da escravidão do pecado e tornando-nos escravos do Senhor, logo imediatamente temos o Teu Espírito Santo. Portanto, a advertência não é, ó Pai, com as nossas próprias forças sermos discípulos de Cristo, porque nós não podemos. Mas é ouvir o que a Tua palavra diz: não apagueis o Espírito Santo no seu coração. Nesta batalha não fortaleça a sua carne para destruir as obras do Espírito Santo. Por isso, Senhor, é a Tua graça, por isso é o Teu amor. Por isso basta apenas estar próximo de Ti, em oração, em leitura da palavra, e o Senhor vai nos ajudar, nos auxiliar nesta vitória. Esta vitória que já temos, não vamos alcançá-la, já temos em Cristo Jesus. Que saiamos daqui, meu Deus, diante de um desafio tão profundo, tão difícil, mas também que saiamos daqui cheios da Tua graça, cheios do Teu amor, sabendo que é o Senhor quem nos capacita e nos conduz, porque o Senhor não nos empurra para o legalismo, o Senhor nos empurra para o amor a Cristo, a amarmos ao Senhor e permitir que Ele e o Seu Evangelho façam isto na nossa vida. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito Santo na nossa vida, que nos capacita por Ele e por seu poder a sermos discípulos de Cristo, estejam sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos,
e a vida de todo o pequenino rebanho de Cristo que se reúne hoje no dia do Senhor ao redor do mundo, até o dia em que Ele virá para nos levar, e Ele não se envergonhará de nós, mas Ele nos abraçará como noivo bendito, nos levando para a eternidade, para vivermos com Ele para sempre. Maranata, vem Jesus nos buscar. Amém. Irmãos, eu quero convidar aqui rapidamente para...